Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso Saúde Mental e Psicologia. A gente está afiado aqui para falar, para conversar com vocês, porque é sempre um prazer ter a sua companhia aqui na Módulo FM, nas redes sociais da Módulo FM. E a nossa intenção no Saúde Mental e Psicologia é sempre trazer alguma luz para alguma questão sua aí, ou às vezes até uma questão que você nem imaginava que ela existisse. E aí a gente vai falar hoje sobre quando procurar a terapia. E aí a gente tá com ela, que é doutora no assunto, que é a doutora Vanessa, psicóloga. Seja bem-vinda, Vanessa. Tudo bem? Tudo, Leide. E você? Tem passeado bastante? Bastante. Vanessa, você é uma pessoa que traz luz sobre esse tema viagem. Ah, sim. Que você nós adora podemos viajar, fazer um programa sobre viagem, tá vendo? Dicas de viagem. Mas eu sei que você tá com o assunto fervilhando na sua mente, borbulhando na sua boca, para trazer pra gente. Quando é que eu devo procurar terapia, Vanessa? Pelo amor de Deus. Né? E aí, eu acho que antes de falar quando a gente deve procurar, falar como, né, procura aumentou, ainda bem, né? A terapia, né? Os psicólogos, a psicologia é a profissão do presente e a profissão do futuro, porque eu brinco que dificilmente a gente vai passar aí pela vida sem ter procurado um psicólogo e um advogado. Dificilmente. Então. E um médico. Não, o médico nem fala que isso aí já tá embutido, né? Mas eu acho que as duas profissões aí que eu acho que a gente tá tendo cada vez mais consciência que a gente precisa sempre ter alguém de confiança, é um psicólogo também e um advogado. E vale ressaltar aqui, Vanessa, que é bom procurar de maneira preventiva. Perfeito. Porque quando você tá, por exemplo, você tá maluco, querendo gastar seu réu primário, aí você vai lá no psicólogo, vai adiantar, mas é mais difícil. Aí você precisa do advogado, você já fez todo o contrato errado. Isso. Aí você vai procurar quando a pessoa colocou no contrato, eu tenho direito a todos os seus bens. Aí você não adianta mais. Justamente. Não adianta, mas é mais difícil. Né? Justamente. Então temos essa procura, né? Preventiva, temos as procuras emergenciais, vamos assim dizer. Então a gente tem N motivos para procurar uma terapia. Muitas vezes uma pessoa chega na terapia porque um médico indicou. Né? Então, a pessoa foi no neurologista, a pessoa foi num geriatra, a pessoa foi num clínico geral, no próprio psiquiatra. Ortopedista. E por que ela foi? Então, ortopedista mesmo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque é o povo se matando no crossfit. Aí o ortopedista fala assim, querido, seu joelho está estourado, vai lá na colega psicóloga para conversar. Isso, justamente. Nossa, e geralmente essas demandas vêm de quê? Você tá muito ansioso. Você está muito ansioso, está muito ansiosa, procura uma terapia para poder te ajudar. Então, a gente tem essas demandas, temos também, né? Se a gente for abrir um leque aqui, vários transtornos mentais sérios, né? Comprometedores, tais como bipolaridade, esquizofrenia, depressão. Então, assim, a gente tem um leque, né? Que nem vai dar para entrar aqui, dá para fazer um programa de cada, né? Transtorno para a gente poder conversar. Vários programas de cada, eu acho. Vários, justamente. Não estamos falando aqui de autodiagnóstico. Vou ler na internet, né? Então, o que ela falou, o que é bipolaridade? Doutor Google. Acho que eu me encaixo nisso aqui. Não é por aí, né? Um diagnóstico a gente demora para fechar, né? Não é algo assim. E também muita gente tem medo do diagnóstico, né? Então, o que é o diagnóstico? De saber o que tem. Não que todo mundo tem transtorno, na verdade, a porcentagem de pessoas com transtorno mental é pouca na população, acho que é 5%. Então, não é todo mundo, porque se a gente for ver o Google hoje, né, todo mundo tem alguma coisa. E não é bem por aí. Aí também temos pessoas que têm a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado. Um transtorno, só pra gente entender, ele nos afeta quando ele é intenso, frequente e disfuncional. Então, vamos só pegar o exemplo da ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Vanessa é ansiosa desde pequena, tá? Só que a minha ansiedade, ela, quando pequena, ela era patológica. Ela era patológica, ao ponto de me dar problema de estômago. Eu tenho hiperidrose, que é a mão que sua, né? Mas isso com o tempo também, hoje já tá bem controlado. Mas quando criança, eu levava uma toalhinha pra escola. Porque mesmo, molhava, secando as né, o caderno, justamente. Tô né, compartilhando algo bem pessoal. Então, mas o psicólogo também é um ser humano. Total, justamente. E eu fui pra terapia. Desde novinha. Mesmo? Fui pra terapia, porque eu já sabia que eu ia ser psicóloga com 8 anos de idade. Então, terapia pra mim era algo que eu já tinha na minha cabeça, que eu sempre queria fazer. Então, a terapia me ajudou muito na minha vida. E faço terapia até hoje, tá? Então, me ajudou muito. E aí, hoje eu já não vou pra terapia mais por ansiedade. Isso aí já ficou pra trás. Hoje eu vou por outras questões. Entende? Então, lá atrás, essa minha ansiedade era patológica. Com o tempo, eu fui organizando ela.
Ok, então, né, organizei, trabalhei muito na terapia e tive, vamos assim dizer, reminiscência de sintomas. Então, hoje, igual eu falei, não é que eu não seja, mas hoje essa ansiedade na minha vida, ela não é disfuncional, ela não me traz problema de estômago, certo? Antes de vir aqui, toda vez que eu venho, né, pra gente fazer um programa aqui na rádio, a gente fica um pouquinho ansiosa, mas essa ansiedade hoje, ela é até importante, porque eu me preparo. É produtiva, né? Justamente, ela é produtiva. Então, então tô falando que das questões que a gente muitas vezes chega numa terapia com psicólogo, tá? Não, então, tô falando de psicoterapia. Não estou falando de terapeuta, tá? Que às vezes uma pessoa, igual eu já falei em outros programas aqui, que fez direito e fez um curso de constelação e ela é terapeuta. Não estou falando nada contra, só estou falando para quem está nos ouvindo que você também tem que entender em quem você quer ir e qual o objetivo você quer com isso. E lembrando também, Vanessa, a formação do psicólogo difere muito, né? Difere. Dessas outras terapias. Justamente. Então, o psicólogo, ele fez uma faculdade de psicologia que dura 5 anos. Essa faculdade de psicologia, ela tem uma carga horária significativa de estágio. Então, né, quem fez um curso de psicologia vai estagiar bastante em várias áreas, porque a gente também, na psicologia, não é só área clínica, a gente tem várias outras áreas que o psicólogo atua. Então, o psicólogo é esse. E igual eu fiz mestrado, doutorado, faço vários cursos, várias especializações, a gente nunca para de estudar. Aí eu já puxo o gancho também de diferença de valores de consulta. Gente, pode ter certeza na sua vida. O que um psicólogo tá te cobrando, ele tá cobrando um valor embutido em tudo aquilo que ele faz por trás. É a formação, não é né, só sentar lá com você 50 minutos e conversar. A gente tem toda uma técnica para isso, uma preparação para isso, né? A gente estuda todo aquele caso, então a gente trabalha muito fora daquele horário. Então, obviamente, que cada um vai ter a segurança que ele sabe o que ele tá oferecendo para te cobrar. Eu ouço muito, gente, eu tenho, 25 anos de formado, tô falando da minha experiência. E ainda recebo, muitas mensagens perguntando se eu atendo por plano de saúde. E nenhum problema, as pessoas podem perguntar, podem, tirar suas dúvidas, o profissional, ele tem, inclusive, que estar disposto, na minha opinião, a responder essas dúvidas. Mas é o que eu sempre explico, um profissional com muitos anos de formação não atende por plano de saúde porque o repasse é extremamente baixo. Então, para quem tá nos ouvindo, então, às vezes, entendam a diferença. Eu não tô igual falando. E também vai da condição de cada um, Às vezes eu tenho um plano e eu só quero e posso ir pelo plano. Tá tudo certo. O importante é que quando você sentir a necessidade de procurar uma terapia, que você procure. Vanessa, eu tenho que fazer aqui a parte do senso comum. Certo, vamos lá. E aí, uma coisa que eu converso muito, que eu ouço das pessoas, é o seguinte... eu não gostei daquele psicólogo, daquela psicóloga, só ficava me ouvindo, não falava nada. E aí, a título de esclarecimento para quem vai procurar, já tem consciência que precisa de terapia, vai procurar tal. Perfeito. Aí eu queria que você explicasse, assim, de acordo com o perfil da pessoa, sim, o que eu vou, se eu procurar a Vanessa, o que eu vou ter no consultório dela? Aí o que eu falo, quem me procurar vai ter uma psicóloga bem dinâmica, que conversa, que, como eu falo, eu gosto de uma terapia que a pessoa leva para a vida. Então, vamos revisitar passado, vamos entender várias questões, mas para mim, um dos meus deveres enquanto psicóloga é, então, te ajudar a ir para a vida. Então, vou te ensinar técnicas, vou te ensinar maneiras de você lidar com as questões que te afligem no dia a dia. Porque para mim, a terapia, um dos pilares dela é para trazer leveza para a nossa vida. Apesar de que muitas vezes, obviamente, num processo terapêutico, vou ouvir, vou enfrentar questões de ordem muito pessoal, muito séria, muito dolorosa, mas a vida só fica leve depois que eu enfrento essas questões. Eu tô rindo aqui, Vanessa, porque eu lembrei de uma cena das Invejosas, a série que a gente tá comentando aqui, que você indicou. Sim. A paciente brigando com a terapeuta, mas eu passei mal de rir. Perfeito. Porque ela não admite que ela é invejosa. Justamente. Então, assim, terapia tem isso também, né? Às vezes você fica contrariado com o que a terapeuta fala, né? Isso. E aí, justamente fica contrariado. Só que a gente não vai na terapia só pra ouvir coisa boa. A vida não é uma plantação de morangos. Quem dera, né? Com leite condensado. Quem dera, né? Então, não é mesmo. Então, a gente vai... O chantilly. Justamente. Mas também é muito interessante. Tem sessões que o próprio paciente, cliente, pode, inclusive, pontuar pro psicólogo. Hoje eu não queria abordar tal assunto. Hoje eu não estou preparado para falar sobre isso. Hoje eu queria falar sobre outras questões. Hoje eu queria que fosse uma sessão mais leve. Tem muita questão também, Às vezes abre a porta, A pessoa entra, no vídeo. Hoje não tem nada para falar. Esse dia é o dia que tem, né? Mas a sugestão que eu dou...
aproveite aqueles seus 50 minutos, porque a gente sempre tem algo para falar, a gente sempre tem algo para melhorar, a gente sempre tem algo aí para revisitar, sempre. E aquele pensamento assim, igual eu te falei, eu tenho que fazer o papel do senso comum aqui. Tô adorando. E assim, eu sou senso comum mesmo, não tô nem fingindo pra você aqui. Quando a pessoa fala assim, não vou falar nada, porque tudo que eu falo ela usa contra mim. Aí a pessoa não tá preparada para estar no processo terapêutico, né? Porque uma coisa também importantíssima na terapia é o vínculo que se estabelece, né? Entre o psicólogo e o paciente, né? O cliente. Esse vínculo, quando eu tenho vínculo com alguém, ou pelo menos nas minhas terapias, ou se eu quero contar tudo pra minha psicóloga. Inclusive, o que eu penso mais intimamente, que eu inclusive falo pra ela, só você pode saber sobre isso. Então, é sobre isso a terapia também. Mas é lógico que a gente não... Às vezes, também muito importante, eu vou em alguém e eu não gosto. Aí, não desista da terapia. Muitas vezes, você justamente não gostou daquele profissional. E tá tudo bem, né? Eu falo, todo mundo na área da saúde, médico, psicólogo, dentista, é muito a questão do match, da empatia que você tem. Às vezes, você não teve empatia, às vezes o jeito daquela pessoa realmente não bateu com o seu. Às vezes, você também foi num psicólogo que é muito verdadeiro e você não quer. Você quer um psicólogo que mente, que às vezes tá mais preocupado em te manter ali do que te falar a verdade. Nossa, você falou num negócio que eu acho assim... Mas tem gente que gosta. Tem gente que acha mais confortável, né? Gosta de ser enganado. Vou lá na pessoa, porque aquela pessoa ela é mais branda, né? Então, eu brinco muito. Se não quer ouvir verdade, não vai em mim. Lógico que a gente tem todo um carinho, né? Uma condução para poder falar com a pessoa, para poder acolher aquela pessoa. Mas eu acho muito sério você gastar seu tempo e seu dinheiro em algo que você não vai poder falar a verdade. Inclusive, em alguns cursos que eu já fiz, fala muito isso. Se eu penso, você é minha paciente, e eu penso algo daquilo que você está me contando, se eu pensar e não puder te falar por alguma barreira que tem nessa relação, é melhor nem continuar. Entendeu? Mas lógico também tem maneiras e maneiras de falar. E algo também, então, por exemplo, você chega lá na terapia e me fala de uma questão com uma amiga sua. E aí eu penso aqui bem claramente do que na minha cabeça. Essa pessoa não é amiga dela. Diante de tudo que ela tá me contando, ela já tá aqui 7 sessões falando dessa amizade. E tá claro que ela não é amiga. Eu também preciso, às vezes, necessariamente, né, te falar, ela não é sua amiga. Mas posso te falar algo do tipo, você não é bom você repensar essa amizade, né? Você acha que essa amizade realmente tá sendo bacana, tá te trazendo benefícios, tá te deixando bem? Pois é, eu vejo que os psicólogos mais responsáveis, eles fazem perguntas, né? Sim, justamente. Que levam a gente a pensar. Sim, e também é sobre, posso até bater na real com você, falar, eu acredito, por tudo que você tá me dizendo, que essa pessoa não seja sua amiga. Mas você que sabe, obviamente, manter, se é, né, você vai manter essa amizade ou não, o que você sente dentro do seu coração, justamente. Psicólogo não decide nada por ninguém. Não decide nada. Que isso fique claro. Que isso fique extremamente claro. Mas também psicólogo múmia, eu acho muito complicado. Tá cada vez mais em desuso psicólogo que não conversa. A gente pode até ter tido isso lá atrás, tá? Algumas correntes, algumas abordagens da psicologia, já tem, né? Algumas pessoas que eu atendo mais velhas que me contam. Você acredita que há 20 anos atrás eu fazia terapia e passava sessões e sessões, os 50 minutos em total silêncio? Ué? Só dela me falar já me dá um mal-estar, né? Eu penso, gente... Aí tem, né, pessoas que falam, né? Dependendo da abordagem. Isso é produtivo. Ela não ficou 50 minutos ali à toa. Ela estava pensando na vida dela. Gente, me desculpa. Eu acho que a terapia hoje em dia ela é mais prática, sim. E aí é uma bela maneira de eu ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Agora, a gente defende... em vários outros programas aqui, o diálogo, a conversa, né? Então, se você vai lá e fica calado... não, justamente. Ninguém sabe o que calado que Na verdade, hoje que eu mais ouço, né? Nossa, vamos, 50 minutos é pouco. Não, tem muita coisa para falar hoje, né? Então, assim, o que eu adoro, né? É muito bom. Então, é sobre isso. Porque a terapia é o que eu ouço muito também dos meus pacientes. Ela dá um norte. Esses dias eu, né, recebi mensagens do tipo... Depois que eu fui pra terapia, eu criei coragem de entrar numa aula de piano, que era uma coisa que eu queria muito fazer. E eu não tinha... Eu até emociono, né? Que eu não tinha coragem. Música pros seus ouvidos, né? Nossa Senhora, né? Eu decidi fazer uma faculdade, né? Depois que eu vim pra terapia. Né, que era algo que estava ali guardado. Vanessa, você é meio bruxa porque você já antecipou o que eu ia te perguntar. Eu vou te pedir um intervalinho rapidinho aqui. E no próximo bloco, eu mais uma vez volto a fazer o papel de senso comum aqui. Eu ouço frases também de pessoas muito queridas falando o seguinte: nossa, a minha terapeuta me devolveu a minha vida. Sim. Então a gente volta em um minuto. Sim.
Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia com a doutora Vanessa e falando hoje sobre quando você deve procurar psicoterapia. E aí, Vanessa, você continua aqui emocionada, né? Foi rapidinho que a gente foi e voltou. Mas eu ouço frases de pessoas dizendo isso. Nossa, eu devo a minha vida à minha terapeuta, à minha psicóloga. A minha psicóloga. Eu já ouvi muito isso. Sim. E eu vejo como uma coisa muito amorosa, mas muita responsabilidade também. Sim, né? muita responsabilidade. Também um bom terapeuta, ele não vai deixar o seu paciente tão dependente dele. Ah, tá? Não, esse vínculo não é dessa forma, né? Eu acho mais saudável. Muitas vezes eu vejo essa frase também com uma gratidão, né? Muito grande. E inclusive também é muito bom ver que depois a pessoa foi pra vida. Ela foi pra vida, ela fez terapia um tempo, ela resolveu o que ela precisava e depois ela vai pra vida e ela desabrocha de uma maneira maravilhosa, né? De uma maneira linda. Então, e aí são pessoas que a gente falou no programa passado, mas vamos retomar isso, que realmente fizeram terapia. Se envolveram no processo terapêutico. Né? Porque é a diferença de fazer e ir à terapia. Né? O fazer é você, aquilo que você aprendeu, que te foi sugerido dentro do seu caso clínico ali, é você executar isso na vida prática. Executar na vida prática e se permitir esse autoconhecimento. Isso é fazer terapia. Então, porque é óbvio que se eu me autoconheço, eu vou saber aquilo que não tá legal, aquilo que tá me machucando, aquilo que eu preciso mudar, por mais difícil que seja, as decisões que eu preciso, o que eu preciso acalentar meu coração, porque às vezes a minha cabeça também fala tanta coisa, ela me perturba com tantas coisas mentirosas e desnecessárias. E que num processo terapêutico eu desmistifico isso. E aí minha vida fica muito mais leve, muito mais tranquila. Ô Vanessa, novamente, assim, lembrando de séries, a gente sempre gosta de comentar sobre séries aqui. E aí, uma coisa que eu aprendi é que olhar pra dentro da gente é muito doloroso, é muito difícil. Porque aí na terapia, você descobre que você é invejoso, que você foi maldoso, que você foi egoísta. Que você tá se auto-sabotando, não é? Que você não tá cumprindo os compromissos com você mesmo, que a sua ansiedade muitas vezes tá te dominando, que, igual eu falei, que seus pensamentos estão te sabotando. E aí, num processo terapêutico, você vai aprender a lidar com tudo isso. E aí, é muito difícil. Gente, difícil como tudo na vida. Viver é muito difícil, é o que eu sempre digo. Só que, como eu falo, depois de um bom processo terapêutico bem feito, a vida vira outra. E aí você tem muito retorno nesse sentido, né? Eu tenho. Eu tenho e tenho retorno da minha própria vivência e experiência com a terapia. Então, eu consegui, no meu processo terapêutico, superar questões extremamente difíceis e dolorosas, ressignificar essas questões e realmente levar isso com mais leveza. Pra psicoterapia, o que é a cura, Vanessa? É a tranquilidade que a gente encontra depois da gente enfrentar os grandes problemas que a gente tem. Agora, Vanessa, a gente tá no nível aqui falando daquelas pessoas que têm condição de pagar. Eu sempre defendo isso, porque a gente tem um público diverso, né? Sim, sim. De várias classes sociais. Aí as pessoas estão ouvindo. Aliás, o nosso programa aqui é uma espécie de consulta gratuita que você fornece para os nossos ouvintes e internautas. Porque eu imagino que a pessoa te ouvindo, ela tem uns insights, né? Nossa, então aquela vizinha que conversou comigo assim, ela é invejosa comigo. Quer dizer, é o nosso propósito aqui. Que a pessoa faça terapia também nos ouvindo. Ouvindo. Tô ouvindo elas falando, né? Realmente tô vendo que eu tô muito ansiosa. Né? Realmente tô vendo que eu tô uma pessoa que tô muito triste tem muito tempo. Isso não melhora. Né? Então, assim... E também nós, psicólogos, encaminhamos muitas vezes pro psiquiatra. Né? Que é um outro profissional que muitas vezes, dependendo do que a pessoa está passando, ela vai precisar de uma medicação. Então, esse trabalho em conjunto também é de extrema importância. Ô Vanessa, eu vi uma situação recentemente de uma pessoa que conseguiu um medicamento, por exemplo. Já tem dificuldade para dormir. Sim. Essa pessoa conseguiu um medicamento aí por vias tortas e tal, e é um medicamento fortíssimo. E essa pessoa teve problemas no trabalho, enfim, causou acidentes e tal. É aquela necessidade de a pessoa ter cuidado, né? Sim. Igual você falou, tem que ir para um médico, se a pessoa precisa de um medicamento. Sim. Tem que ter uma prescrição adequada. Isso é autoconhecimento, né? Isso, justamente, porque nós somos seres totalmente individuais, né? Nós duas podemos estar com depressão. Provavelmente a gente não vai tomar o mesmo remédio. Porque a nossa depressão não é igual, a nossa história de vida não é igual. Porque também um bom psiquiatra, ele vai entender tudo isso. O meu histórico com remédio é um, o seu é outro, entendeu? Então, são processos totalmente individuais. Por isso que é muito bom igual uma terapia. Porque ela é muito individual, ela é muito sua. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode falar realmente que é nosso, entendeu? Nós também podemos ir para a mesma psicóloga. O nosso processo vai ser totalmente diferente.
Então, pra gente fechar o nosso programa aqui, a gente tá falando hoje sobre quando que eu devo procurar, né? A psicoterapia, e aquelas dúvidas bem banais, bem comuns mesmo, assim. O que eu vou enfrentar lá? Sim. E tem também aquelas pessoas, Vanessa, que fazem terapia 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a pessoa ainda tá engateando. Quer dizer, cada um tem o seu tempo também, cada um tem o seu tempo. Então, de modo geral, né? A gente procura uma terapia para se autoconhecer. A gente procura, muitas vezes, numa situação de separação, numa situação de luto, na perda de um trabalho. Então, assim, tem vários motivos. Depressão. Numa depressão, numa ansiedade muito exacerbada, num comportamento que eu tô vendo que não tá legal, como, por exemplo, desenvolve um comportamento de não querer se alimentar mais, porque tá, né, vendo uma imagem no espelho diferente, muitas vezes, né? Tá se vendo, às vezes tá muito magra, mas tá se vendo, né, extremamente gorda, vamos assim dizer. Tem muito, tá? Essa questão da distorção, né, de imagem. E tá muito comum em adolescentes, tá? Então, a gente tá tendo uma procura muito grande. Então, assim, adolescente é um público que eu atendo, que eu amo, né? Adolescente, adolescência por si só, eu, né, se fosse mãe, pai, nunca deixaria de colocar meu filho no processo terapêutico. Porque a adolescência, por si só a gente lembrar da nossa, tem N questões para serem resolvidas. Parece que eu tocou num assunto aqui que eu até quero te pedir aqui de público, um próximo programa aqui, a gente tratar das pessoas que decidem colocar, dos jovens, adolescentes que decidem colocar um fim à vida. É um tema pesado. Sim, sim. Mas você me lembrou, sim, a gente tem vivido algumas situações aqui no município de jovens que, enfim, resolvem colocar um fim à vida por algum problema que a pessoa está passando ali. Quer dizer, adolescer não é fácil. Não, de forma alguma. Justamente. Entendendo a adolescência ali como... psicologicamente falando, a adolescência, ela é o quê? Dos 10 até que idade? Dos 10 até uns 20 e poucos, né? De forma cerebral até 29. Sério? Sério. Então, a gente está passando por transformações hormonais. A gente ainda está passando por transformações, justamente. Crescimento físico. Isso, essa adolescência está se prorrogando cada vez mais. Até pelos comportamentos que a gente vive hoje. Sim, não é? Então, sim. Antes a gente era mais mini adulto. Quanto mais atrás no tempo, a gente não tinha tempo de adolescer. Já era cobrado, né, com 10 anos, que você já estivesse trabalhando, que você já vestisse roupa de adulto. A carteira da gente era assinada. Então, assim, muita coisa está mudando, mas é o que eu digo, as mudanças trazem benefícios, malefícios, e a gente precisa estar preparada para elas, né? Você acha que é interessante a gente abordar esse tema? Eu acho você atende adolescentes, né? Eu acho um tema extremamente pertinente e importante. Ok, Vanessa, muito obrigada pela entrevista, volte sempre. Eu que agradeço e deixar nessa deixa. Vocês, quem perceber, ver a necessidade, igual de ter alguém de confiança, né, para poder estar trocando ideias, né, poder ter uma luz muitas vezes aí, ter mais tranquilidade na vida, não deixem de procurar uma terapia, não desistam se não gostou do profissional primeiro que vocês procurarem, procure outro. E alertando também, temos atendimento gratuito, né, na faculdade, no Unicerp, que tem atendimento na clínica, que é voluntário, então é ir lá, deixar o nome. Temos atendimentos, né, nos postos de saúde do seu bairro. Então, assim, quem precisa, né, faça esse movimento realmente de procurar. Me veio uma última pergunta aqui, Vanessa. Que é outra coisa que eu escuto muito, assim. Você saber separar aquilo que é seu, aquilo que é do psicólogo. Sim, perfeito. Tem alguma técnica? Porque estamos falando de você é uma profissional muito séria, né? Eu ouço isso dos seus pacientes. Mas tem gente que às vezes não tá aprendendo, às vezes tem uma conduta, enfim, diversa. E aí eu ouvi isso de uma pessoa. A gente tem que aprender a separar o que é da gente e o que é do psicólogo para... Na verdade, a gente precisa aprender a separar na vida o que é nosso e o que é do outro. Porque também, né, a maior demanda que a gente também, uma das maiores demandas de consultório é isso. As pessoas chegam carregando as pedras que não são dela. São dos outros. Até tem um livro lindo que se chama A Cidade dos Carregadores de Pedra, um livrinho infantil que eu leio para muitos adultos, né? Que é sobre isso. As pessoas aprendem a carregar pedras que não são delas. E aí fica pesado. Nossa! E a gente já tem as da gente, né? Justamente. Mas você vai carregar as dos outros também? Extremamente pesado. Repete o nome do livro? A Cidade dos Carregadores de Pedra. Tem na internet? Tem na internet, sim, baratinho. Um livro que eu acho que é um livro que todo mundo deve ler e ver como... Em qualquer idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Essa é a sua dica. Vamos passar a dar umas dicas culturais aqui no programa? Então hoje, fica esse livrinho aí de dica. Tá? Ótimo. Vanessa, volte sempre. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Essa foi a Vanessa. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, que conversa com a gente aqui a cada 15 dias, no Saúde Mental e Psicologia, porque o nosso objetivo é que você seja feliz, tenha tranquilidade para tomar suas decisões.
a vida pode ser leve, apesar de tudo e de todos. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.